Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos. Coloca a mão no seu peito assim, fecha os teus olhos. Olha assim comigo, diga assim: poderoso Deus, amigo de todas as horas, eu vim mais uma vez louvar o teu nome e reconhecê-lo como Deus que cobriu os meus pecados, como Deus que renova a misericórdia sobre a minha vida todos os dias, o Deus que fechou as portas do inferno e não deixa o inimigo me tocar, o Deus a quem eu entreguei a minha vida, corpo, alma e espírito em tuas mãos, para que faça a tua vontade. Estou aqui porque preciso ser esclarecido, porque a tua palavra tem que ser viva nas minhas atitudes, nos movimentos que tenho, nas semeaduras que faço e em tudo que o Senhor me confiou. Me dá a sabedoria do alto, se revela a mim através da tua palavra, e para isso, Senhor, usa o pregador e repreende a Satanás, para que a tua palavra tenha liberdade e as minhas sementes mudem, porque quero uma colheita maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Você lembra o capítulo? Lembra ou não? Dessa campanha das terças-feiras? Atos dos Apóstolos, capítulo de número... Nem um chute. Igreja cheia, tá... capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos. Lembra? Palavra de sabedoria, toda terça-feira, palavra de sabedoria. Aonde nós estamos errando? São mensagens de exortação, né? Capítulo 3, versículo 19. Hoje eu vou ler essa tradução aqui. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quer um versículo melhor que esse, para tratar com um arrependido como eu e você? Assente-se, por favor. Nós falamos já sobre o abuso da graça, nós falamos já sobre relacionamentos rasos, nós já falamos sobre glutonaria, já falamos sobre a falta de compaixão, e hoje nós vamos falar sobre algo realmente que nós precisamos nos policiar. A educação dos filhos. Aonde nós estamos errando? A educação dos filhos. Eu digo isso para vocês, porque, pastor, mas eu não tenho filho ainda. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Olha aí. Quem não tem filho vai ter ainda, se assim Deus permitir, no tempo certo, com a graça de Deus. É verdade. Vai ter. Ou no mínimo vai adotar. E isso é muito conveniente. Pastor, os meus filhos já estão todos crescidos, são casados, mas você tem neto. Talvez vai ter bisneto, talvez já tenha. E se assim Deus permitir longevidade de vida com saúde, vai ter... O que vem depois de bisneto mesmo? Não é trineto? Tataraneto? Então tá bom. Educação dos filhos. Olha só, eu não estou dizendo que você está cometendo esses erros, mas o risco é muito grande. Por quê? Antes de levar uma mensagem para você, eu analiso a minha vida. E eu penso, e analiso o que eu tenho ouvido, o que eu tenho observado. Porque eu também preciso melhorar a minha semente. Eu também preciso ter uma colheita melhor amanhã. Amém? Então nós vamos observar alguns riscos e inversões que são muito comuns no dia de hoje. Tá? Eu já vou repetir. Eu não estou dizendo que você está errando, mas é um alerta geral, tanto circular como cristão.
Então, o primeiro ponto, embora eu vá falar só de 2 pontos mais soviéticos aqui, mais Kalashnikovs. Primeiro ponto, alguns pais estão achando que o papel de educar os filhos é na escola. Alguns pais estão achando que o papel de educar os filhos é na igreja. Alguns pais estão achando que o papel de educar os filhos é da babá, é do avô, é da avó. Porque tem gente que faz filho e só deixa com o avô e com a avó para educarem. Algumas pessoas estão achando que o papel de educar os filhos é de qualquer outra pessoa. Mas essa responsabilidade é dos pais. Sabe o que alguns pais pensam? Que o papel de ensinar e educar princípios cristãos é na igreja. É para pastores, é para líderes. E se pensa assim, está lendo muito pouco a Bíblia. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer, não venha se arrepender, ou não venha se desviar dele. Então ensina a criança no caminho em que deve andar. E eu ficar mandando os meus filhos para a igreja, para um curso bíblico, para uma escola bíblica, e eu não ir junto, é um grande problema. Eu ensinando o meu filho, é o seguinte, quando você tiver uma esposa, você tem que usar palavras gentis com ela. Quando você tiver uma esposa, você não vai ficar falando palavrão para ela. Quando você tiver uma esposa, meu filho, você nunca vai agredir ela, nunca vai levantar a mão para ela. Tá bom, filho? Então respeita. Tá bom? Tá bom, pai. Aí de repente chega a mulher, a esposa, e fala, viu, a janta tá pronta. O quê? Você não viu que eu tô conversando com ele? Mas ele pá! Bum! Ensina o filho no caminho em que deve andar, isso é, eu tenho que trilhar esse caminho com ele. No caminho. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, vocês devem ensinar e admoestar os filhos na doutrina do Senhor. Sabe o que significa a palavra doutrina? Significa costume. A forma como se anda, tá? A forma como se anda. Olha só. Você sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Senhores, pais. Os pais não querem gastar tempo com os filhos porque educar dá trabalho. Educar dá trabalho, não é? Ensinar dá trabalho. Então os pais não querem perder o seu precioso tempo porque tem muitas ocupações. Desculpa a expressão que eu posso usar, e isso aí não é para todos, pode ser para um para outro, mas a gente não sabe para quem é, né? E eu tomo cuidado para que isso também não seja para mim. Mas desculpe, alguns são painacas. Painacas. Querem substituir a sua presença, o seu papel, dando tudo para os filhos. Você já viu isso? Com 8 anos, 9 anos, o menino, a menina ganham um smartphone. Com 8, 9 anos, o menino, a menina tem muita coisa. O filho é menor ainda, ele tem 14 anos de idade. Ele já é um tripinha. E o pai vai lá e ensina o filho a dirigir. Ele não tem carteira. Ensina o filho, não, mas aqui é deserto ainda. No meu tempo, no teu tempo era na pré-história, Velho Testamento. Aqui não é um porte de arma, você pode se matar e matar um monte de gente. Se tem autoescola, vai ensinar direção defensiva. Ensina o teu filho a cumprir a lei. Ensina a tua filha a cumprir a lei e não ficar burlando essas coisas. Aí o pai, não, porque o meu filho. Aí a criança com o smartphone. Porque os outros coleguinhas têm. Os outros coleguinhas, sabe aquele do Mustafa, cheio da grana? O filho dele veio estudar uma especialidade aqui no país. E os caras, rei do petróleo lá,
filho dele andava de Lamborghini para cima e para baixo. Aí o filho mandou, na época, né? Mandou uma carta para o pai. Falou: pai, eu tô meio sem jeito, porque aqui todos os meus amigos andam de ônibus, só eu de carro. Não se preocupa, filho, o pai vai comprar um ônibus para você. O mimo da distância, a culpa de alguns, de não ensinar a conquistar e ficar dando, para substituir o tempo de ausência. O filho tem 500 brinquedos, tem roupa que não serve mais, não dá para as outras crianças, não faz isso, não faz a criança fazer uma reciclagem, porque o pai e a mãe vão substituindo a sua ausência por coisas. Você já viu a chupeta moderna? Na minha época também falava bico. A chupeta moderna, celular, joguinho. O cala-boca de algumas crianças, por falta de interação ou de obediência. O meu filho é hiperativo, a minha filha é hiperativa, então, ai, não para, eu tenho que... Ei, dá uma direção, tá? Olha só, vocês ficariam pasmos, talvez alguns aqui já ficaram pasmos, se acompanhassem um pouco do que se passa precocemente nessa idade, tá? 11 anos, 12 anos, 10 anos. O acesso à pornografia de um smartphone. Na minha época, talvez de alguns aqui também, do Velho Testamento, ou daqueles 400 anos que Deus não se manifestou na Terra, que eu acho que eu estou nesse meio, o cara queria ver alguma coisa pornográfica, ele tinha toda a burocracia de ir numa videolocadora, ser maior para poder entrar no espaço, ter o constrangimento de alugar alguma coisa para conseguir Hoje, uma criança vai ali e vê na hora, enfim. Outro problema muito sério que está acontecendo, está desenvolvendo uma ansiedade absurda em crianças, porque celulares, rede social, joguinhos têm deixado a criança numa ansiedade destrutiva, uma hiperatividade que a criança não consegue se concentrar na aula. Isso vai destruindo o hábito. É responsabilidade dos pais direcionar o hábito das crianças, dos adolescentes e coisa e tal. Eu estava lendo uma matéria sobre Dom Pedro II, que para mim foi um exemplo de pessoas. Falavam um catatal de línguas. E sabe que horas que eles dormiam? 7 horas da noite. Sabe que horas que eles almoçavam? 9 horas da manhã. Mas assim, costume daquela época, não tinham uma rotina nossa. E hoje nós estamos vivendo épocas em que os nossos filhos vão dormir às 3 da manhã, às 5 da manhã, ficam acordados à noite numa rede social. Vira um morcego. O que esperar? O que está acontecendo? E um bando de pai e mãe com a mente cansada, tomando medicamentos, depressivos, não sabe o que fazer, se embolando no meio do casamento, enquanto eles vão crescendo ali. E quando os resultados vêm? O ser humano, meu irmão, é um ser social. E comportamento se aprende. Trejeito, violência, explosão, é algo comportamental. Quem aqui já assistiu aquele documentário, isso é em TV fechada, daquelas crianças que eles mandam para uma reeducação um dia, lá nos Estados Unidos, vão para a prisão em um dia, eu não sei como é que é o nome daquele programa. Tratamento de choque. Eles pegam crianças ali de 9 anos, 10, 14 anos, que estão tendo uma vida absurda de roubo, de droga, de violência, até com a mãe, e colocam eles nesse programa, os pais matriculam. Daí aparece lá, fulaninho de tal, né? Já cheirei, já roubei, já matei, sou sujeito homem, papapá. Coloca o cara lá. Aí vai para uma prisão. Só que a prisão lá nos Estados Unidos é melhor do que as escolas aqui. A comida é melhor, a organização é melhor do que algumas escolas, desculpe. A disciplina, aí de repente tá lá o carinha, que eu sou muito nervoso, a mãe dele fala assim, não, que ele não consegue se segurar, ele é muito explosivo, sabe, ele já bateu em todo mundo, bate na professora, sabe, bate em mim, e bate, sabe, então ele tem um problema de temperamento. Quem diz? Aí chegou lá, ele começou a dar um de louquinho lá no meio, e querer ser o policial que dava 2 por 3,5 de altura,
pega aquele piazinho, levanta assim, algema, coloca ele de nariz para a parede e fala: quem que te algemou? Quem que te algemou? Foi o Senhor? Não, foi você. A tua atitude te levou a isso. Já começa a ensinar ali. E vai passar por aquele trauma. Depois coloca, quando você dá umas... hoje tem que tomar muito cuidado, porque tem uns... até mais porque está gravando, daqui a pouco tem aquele textão na rede social. A gente tem que tomar muito cuidado para você não ficar refém disso. Mas, hoje em dia, quando você ensina... lógico, jamais de uma forma destrutiva ou vingativa ou inconsciente, mas quando você ensina dor, significa que aquela atitude levou uma dor. E um dia você não vai estar junto. E a dor vai ser maior. A dor, a agressão, a consequência vai ser maior. Não, mas anda espiando, fazendo. Você viu o que ele estava fazendo com outra criancinha ali? E não sei o quê? Pois é que ele não consegue se controlar. É instinto. Quem disse? Quem disse? Aí aparece aqueles de lá, estuprou, mas quem mandou andar de roupa curta? Aparece aquele lá que não, da pedofilia que fez, mas é que nasceu com isso. Quem disse? É provado que isso é comportamental. Evoluiu, viu, aprendeu, desenvolveu. Para jogar a culpa no eu não consigo controlar. Sabe o que eu acho interessante? Que eu converso com várias pessoas que já passaram por penitenciárias, prisão e coisa e tal. Lá dentro não tem disso, assim, no sentido de que eu não consigo me controlar. Lá até a pessoa que é meio parafuso solto, que tem uma ilusão ou outra, sabe o que é dor de um tapa, alguma coisa assim. Fica moado num canto, né? Não peita, não faz as coisas, fica repetitivo e fica ali. Agora, todo mundo tem que ser compreensível com uma pessoa mimada. O Kiko da vida. Vamos, Kiko, não se junte com essa gentalha. Um baita de um mimado, um insuportável. Ela, uma pervertida insuportável, mimada. Não respeita o casamento dos outros. Ele acha que pega todo mundo. Não respeita ninguém. Casamento de ninguém. Não tem idade, não tem nada, não tem homem, não tem mulher, não respeita. E ela da mesma forma. Mas tudo porque o pai e a mãe ficam naquela ideia. Não, eu tenho que entender eles, né? Eu tenho que entender. Cuidado, porque a pessoa geralmente que tem esse tipo de fala, é aquele tipo de pessoa que enquanto está fofocando num canto, lá na reunião de família, está fofocando num canto, falando mal de todo mundo e contando histórias, as lamúrias da vida, e falando mal do casamento e tudo mais, o filho está lá aprontando com outros, encabeçando outros para fazer bagunça e arte, e algumas coisas quando é criança tem, e quando cresce. Está entendendo? Aí vai culpar a polícia, vai culpar juiz, vai culpar pastor, qualquer limitador que existe na sociedade. Qualquer limitador. Só que quando você começa a entender o valor da dor, que é um sinal para mim e para você, porque a dor não pode ser encarada como um inimigo. A dor é um sinal que existe uma desordem e que precisa colocar em ordem. Quando o camarada começa a ter dor, levou a isso. Então precisa ter uma correção, porque senão um dia vai chegar num lugar chamado inferno e lá não tem correção mais. O arrependimento tem valor hoje, tá? Valor hoje. Presta atenção o que alguns pais vão fazendo. Como eu falei que o ser humano ele é social, comportamento se aprende. E alguns pais deixam os filhos só assim, só rede social. Aí esses blogueiros, presta atenção, esses blogueiros, alguns, têm doutrinado a sexualidade dos nossos filhos de uma forma distorcida e precocemente. Como é que é mesmo? Precocemente. Tem doutrinado, tem dado hábitos para os nossos filhos. Tem usado, meu irmão, eu não sei vocês, mas, você tinha uma idade e coisa e tal, quando falava de namoro, paquerar alguma coisa, era pegar na mão, e olha lá, pegar na mão. Olha as músicas de antigamente. Tem uma música antiga, faz uns 40 anos quase, falava namoro de sítio, que é o namoro que termina em casamento, e coisa. Hoje em dia, como é que tá as músicas? Só aquela, senta, 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 senta. Funk? Senta, senta. Pelo amor de Deus.
Olha a rotina disso. Eu lembro em 94, quando o sexo foi infantilizado nas músicas dos Mamonas Assassinas, por exemplo. E o inimigo usa, é bem interessante, né? Ele vai pescar, ele consegue esconder a linha, a vara, ele consegue esconder o anzol, certinho com a isca, dando prazer, festa, humor, aí vai levando tudo aquilo. Não é? Vai cantando, vai ensinando e vai achando engraçado algumas coisas assim. Tá? Então esses blogueiros, eles vão doutrinando a mente das crianças, e se não tomarmos cuidado, os nossos filhos estão sendo doutrinados por professores virtuais esquerdopatas, ativistas, resultantes de uma missão leninista. Estão ensinando todo tipo de lixo imoral. E eles passam mais tempo com essa gente do que conosco. São bombardeados pelo menos 5 horas por dia com a visão para destroçar a família, porque essa que é a ideia. Antigamente eles falavam com a menininha, o menininho, queriam casar. Qual que é o teu sonho? Eu quero casar, eu quero ter 3 filhos. Eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo. E a menininha, quando eu tiver um filho, eu vou chamar... Eu lembro do Eduardo, quando eu perguntei para ele, como que é ser o nome do seu primeiro filho? Ele falou, Biotônio. Biotônio. Deus tem dado a graça de arrependimento. Hoje ele dá risada, né? Logicamente que ele não vai colocar Biotônio, mas Biotônio. Você vê? No cartório nem deixam colocar o nome mais assim, né? No cartório, se o responsável pelo cartório achar que é constrangedor, já não pode mais. Aí vai para uma briga judicial. Mas antigamente você vê cada coisa. Eu vi o nome do rapaz, que o nome dele é Carimbo. Eu vi o outro que o nome dele é Gerino. Gerino. E o pior, colocou o nome do filho dele de Gerino Júnior. Pasme, é verdade. Cada nome que você fica... Uma senhora com o nome de Difuntina. E o outro, Hot Dogson. Não é brincadeira, gente, isso é real. É verdade, você pode procurar o que eu estou falando, é verdade. Né? Fora os outros que tem um que é... Isso, 1, 2, 3 de Oliveira 4, parente do Joarildo, né? De Oliveira. É isso aí mesmo. Né? José Catarrinho, tem cada nome que você não tem ideia. É verdade. Janeiro, fevereiro de alguma coisa também. Então, algumas coisas assim bem estranhas. Mas olha só, gente. E alguns você entende porque ficam revoltados na vida. Mas, bem na verdade, os nossos filhos estão sendo bombardeados por uma ideologia de gênero que surgiu de um camaradinho chamado Marx, que é pai disso tudo. E a ideia é justamente essa: desconstruir a ideia familiar. Ele descobriu que o reduto de poder da sociedade é a família. Se a família é bem estruturada, a sociedade é produtiva e bem estruturada. Agora tem que destruir esse. Então, se eu não consigo destruir de fora, numa guerra, eu vou destruindo de dentro para fora. Ninguém pode destruir o Império Romano de fora, ninguém vence o Império Romano, não tem como. Então, vamos jogar um vírus ali no meio. O Senado, tudo aquilo, aí é destruído de dentro para fora. Se você vai enfrentar uma pessoa grande, a pessoa é forte, vai dar uma briga boa. Agora, se tem um vírus ali, acaba a força da pessoa. Invisível, não sabe como combater. Você está entendendo o que eu estou falando? Qual que é a tática? Destrói a família para fazer uma massa de informes manipulados por uma elite política. E estão pintando quem defende a família como monstros. Estão pintando quem defende a família como ladrões, retrógrados, atrasados. Estão pintando líderes cristãos que fazem frente defendendo a família como pessoas assim, ridículas, pessoas aproveitadoras. São investidos de qualquer tipo de calúnia, de distorções, bombardeados de ataques e investem bilhões financeiramente para mudar a imagem de pastores ou qualquer conservador, fazendo uma pessoa boa parecer ruim, parecer destrutiva. Olha só o que eu estou falando aqui. Se alguém quiser distorcer o que eu estou falando, vai pegar uma parte quando eu falo a dor é boa, vai juntar com outra parte que fala isso, vai juntar. Você está entendendo? E uma mentira repetida 1000 vezes faz parecer verdade na mente de alguns.
E alguns nem param para analisar. E dizem, somos pensantes. Nós somos, porque nós somos da área de estudo, nós somos da área disso, somos pensantes. Não, as frases são todas repetidas. Não é pensante. Qualquer coisinha que você fala já começa. Nazista, preconceituoso, escambaco. Sabe as frases repetidas? Aí fala que se você contraria, daí você é boi, você é não sei o quê. Querem que a sociedade se dobre a uma minoria por causa de uma prática sexual. O que a pessoa faz com relação à sexualidade, o problema é dela, não é? Ninguém tem nada a ver com a minha vida da minha esposa, ninguém tem nada a ver com a tua vida, o que você faz é uma questão tua. Agora, não vem falar que há aprovação da Bíblia para isso. Porque se eu me formei em teologia, se eu estudo teologia, se até hoje eu investigo isso aqui, e é que isso aqui é investigado de uma forma de dentro para fora, chega e quer dizer que Deus aprova, quer tirar versículo da Bíblia, quer mudar, vem com desculpa, temos que atualizar. Serpente. Tenta fazer cada coisa. Você quer fazer? É uma coisa tua. O Brasil é um país laico, não tem religião. Porém, querer dizer que isso aqui, que a palavra de Deus apoia que é assim, e querer pegar os nossos filhos para relativizar isso, é uma grande mentira, uma ideia diabólica. Aí tem um monte de adolescente aí, jovem, que não sabe o que é. Estamos vivendo uma verdadeira ditadura da relatividade. Tudo é relativo. Ninguém tem identidade mais. Aí tem um monte de gente depressiva porque não sabe o que é, não tem objetivo. Estão se entupindo de remédio. Meu irmão, falta horário, psicologia, psiquiatria, psicanálise e tudo mais. Olha o que aconteceu no Uruguai, agora. Você pode procurar o que eu estou falando. Como aumentou a criminalidade e os jovens ficaram inúteis. Olha o que aconteceu na Holanda, estudo o que eu estou falando. Estatísticas que eu estou acompanhando. Onde liberaram as drogas e essa ideia do relativismo. Olha o que está acontecendo na França. Por abrirem tanto a brecha desse jeito. E aquele Macron, com essa ideia demoníaca, né, disfarçada de passividade, está azedando o país dele. Está começando a entrar para uma linha ilógica. E a Argentina? Não, o lockdown, 6 meses, o maior do mundo. Olha a estatística agora. Morreu mais gente por milhão naquele país do que em qualquer parte do mundo. Um desbaratino para a economia, para o buraco, como aconteceu com Venezuela e a cambada e outros. Enquanto isso, alguns ficam sendo doutrinados por pessoas que estão recebendo para primeiro desconstruir, depois destruir a família. Sabe que isso é uma ideia que não nasceu de Marx, Lenin, tá? Mas essa ideia de desconstruir para conquistar veio de Hitler através da estratégia militar dele? Era uma espécie de flecha, onde o pessoal ia trazendo mantimento dentro e eles iam penetrando dentro dos exércitos, dentro dos países. Era uma forma muito eficaz. Porém, se não é aprovado por Deus, meu irmão, e quando começa a tocar em criança, querem que a sociedade se dobre por isso. Você faz o que quiser com o que é teu, mas não vem dizer que na palavra de Deus há apoio para isso. Que não há. A Bíblia diz que há consequência para esses princípios errados. E nós, pais, não nos posicionamos, estamos errando. Nem quando acabaram com a comemoração do Dia dos Pais e Dia das Mães nas escolas, nas creches. Você está entendendo? Mesmo no cadastro da Polícia Federal, não tem mais pai e mãe. Estão ensinando ideologia de gênero como se isso fosse parte da genética. Fazendo da ilógica, do absurdo, uma lógica. A ideologia de gênero é a favor, por exemplo, do incesto, irmão com irmão, da pedofilia, do sexo livre, em formas que a sociedade é desfigurada, sem rumo e cheia de consequências de uma vida desregrada. Talvez eu estou falando com alguém aqui que é fruto daquela geração, sexo, drogas e rock and roll. Alguns nem conheceram os seus pais, não têm nem ideia do que foi, fruto de uma vida desregrada. E só quem não teve pai sabe o que é não ter pai. Só quem não teve mãe sabe o que não é ter mãe. Ou só quem teve um pai ou uma mãe esgualepado na criação sabe o que é isso.
Lar tem esse nome porque deriva de lareira, ambiente agradável. Porque se isso não for bem formado em mim e em você, nós passamos a vida inteira buscando a figura do pai e de uma mãe. Se temos a referência errada disso, a vida inteira vamos distorcendo os nossos relacionamentos. E o único que pode corrigir isso na gente é Cristo. É a palavra de Deus que pode reconfigurar isso na gente. Aonde que nós estamos errando? Nós estamos passivos diante de uma guerra, achando que não é problema nosso. Estamos passivos diante de uma ideia. Não nos posicionamos como deveríamos numa rede social. Não nos posicionamos como deveríamos diante dos filhos, da sociedade, dos netos. E ainda falamos, política e religião não se discute. Quem disse isso? Spurgeon diz, só os tolos, os idiotas acham que política e religião não se discute, não se posiciona. Porque quando você não quer votar, o ignorante vai votar. O comprado vai votar. Porque se você não quer falar sobre, pessoas compradas vão falar sobre. E aí, a mentira fica sendo como verdade. Chato a mensagem hoje? Não. Não. Remédio forte é para doença forte. Como eu disse, uma mentira 1000 vezes repetida passa a ser uma verdade na cabeça de alguns. Meu irmão, pesquise para você ver o que eu estou falando. No Parlamento do Canadá, 2 PhDs em psicologia e psiquiatria foram defender que uma criança de 10 anos pode ter relação sexual. E eles acham que o país é um país adiantado. Para ter essa ideia. Olha só. Ensinando, converse com alguém de 13 anos, 14 anos, e veja se essa criança, se você perguntar, uma criança ativa na escola, se você perguntar para eles, quando que existe uma criança? Quando nasce, até então é um feto, não é uma criança. O aborto é permissivo, porque é o que estão ensinando. Meu irmão, biblicamente, Jesus foi batizado no Espírito Santo, no ventre da mãe dele. João Batista se agitou. Hein, olha aí. Jesus ou João... Peraí que me deu como diz o outro lá, um rosa na cabeça agora. Foi João Batista, né? João Batista, isso. Isso, foi João Batista que foi batizado no ventre da mãe dele. O próprio Deus falou, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu lembro de uma ecografia que a gente fez, né, amor? No Eduardo. E era uma fita de vídeo naquela época ainda. O Dr. Roaldo Ensch fez. E o Eduardo lá. Daqui a pouco o Eduardo brincando com o pé na testa dele, dentro da barriga da Gleice. E aí nós falamos, nossa, que pernão e que mãozona. Vai dar um piá de perna comprida e mão grande. Dito e feito. E de repente o Eduardo vai lá e senta ali. Com as perninhas. Não me pergunte desse jeito, mas né, amor, no vídeo tá assim, e ele boceja, aparece ele bocejando. Ele vai assim, e dorme. E o médico balança e não acorda. Eduardo é exatamente assim. Incrível. Aí vem falar que ele só é vida, que ele só é criança quando ele nascer. Só que os nossos filhos estão acreditando nisso, que matar um inocente não vai causar dor neles, porque eles não têm consciência ainda. Quem disse? Jesus falou, deixar vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Gente, olha o que aconteceu com o Faraó, olha o que aconteceu com Herodes, pelo que fizeram com a morte de crianças, de inocentes. E os nossos filhos, por falta de posicionamento. O PC de Londres fez um documentário com um pedófilo. E sabe olha o que eu achei curioso? O entrevistado dizendo que podem me punir, podem me matar, mas eu nasci assim. Aí o cara passa a ser uma vítima incompreensível, uma pessoa que não está sendo compreendida. Meu irmão, a ciência se curvando pela pressão política e da mídia comprada. Como esses dois cabeça aqui, PhDs, né, psicologia e psiquiatria, dizendo, aqui no Brasil, foram 54 votos contra 46, para tirar como um distúrbio mental. Olha só, não ser mais como doença. E você quer que a escola eduque seu filho? Quando eu falo você, eu me encontro no mesmo quadro. E nós queremos que a escola eduque nosso filho?
Quer terceirizar o comportamento do filho? O papel principal é teu, é meu, como pai e como mãe. E em qualquer passo errado, qualquer passo desligado da nossa vida, custa muito caro, meu irmão. Não é? Custa muito caro. Olha só, Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, diz que depois que o dono da terra semeou o trigo, quando ele foi dormir, na calada da noite, veio o inimigo e semeou o joio. E cresce muito parecido, imperceptível. Na hora da colheita que você vai ver que o joio, ele não tem o fruto ali, ele não tem a semente, ele é mentiroso. Então alguns crescem e depois vão entender por que não me foi dito ou me ensinado isso. Porque a vida de um pai e de uma mãe é uma vida de repetição com os filhos. Quantas vezes eu disse para você não fazer isso? Olha para a minha vida. Quantas vezes? Até eles chegarem na ideia de que não é aquilo. Porque senão eles vão chegar num ponto que vão ter resultados na vida mentirosos, iludidos, perder as melhores fases da vida. Você está entendendo? Quer jogar para pastores e líderes a responsabilidade, que é tua, mas em casa, onde a maior influência de todas, não existe rotina saudável. Então, algumas coisas que eu queria que você entendesse bem e se questionasse, assim como eu me questiono. Tá? Segunda coisa que me chama a atenção aqui na mensagem. Segundo ponto que nós estamos errando na educação dos nossos filhos. Tá? Eu vou dar 3 pontos. Exemplo. Segundo ponto. Exemplo. Terceiro ponto. Exemplo. Olha só. Quando é que os nossos filhos nos veem orando? Quando é que os nossos filhos nos flagraram olhando? Meus filhos me flagram orando, minha esposa também. Né? Eu estou dizendo essa pergunta que eu faço para nós. Quando é que os nossos filhos nos flagram orando? Quando? Em que situação difícil a primeira coisa a fazer, você orou com eles? Quantas vezes meu filho chega, né, os nossos filhos, pai, não sei o quê, e isso, eu falei, então vamos orar, cara, pega aqui. E quando a situação vem e assusta a gente, seja que for uma notícia, ou veio o coronavírus, ou não sei o quê, a gente dá a mão na sala e vamos orar. Aconteceu isso com fulano, e vamos orar. Vamos falar com Deus. Como é que o teu filho viu você, teve consciência que você é uma pessoa com a Bíblia aberta, uma pessoa que lê a palavra de Deus, uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem versículo para dar conselho? Quando é que o nosso filho viu isso? Quando que você citou alguma referência bíblica? Quando o teu filho chegou lá, então pai, olha aqui, entendeu? E ela fez isso, e ela fez aquilo, pai, eu estou pensando em separar, pai, eu estou pensando em dar um murro ali, pai, e me xingou, e daí de repente eu fui lá, pai, eu não vou deixar baixo, né? Xinguei também, fui. Quando que teve um versículo bíblico de um provérbio, por exemplo, não responda o tolo segundo a sua estultícia para não te tornar semelhante a ele? Quando que vem um princípio bíblico que Jesus falou assim, presta atenção. Quando Jesus fala, se você quiser ser o meu filho, se você quiser que as pessoas olhem para você e reconheçam um cristão, aprenda a amar aqueles que te odeiam, aprenda a bendizer aqueles que vos maldizem. Quando que é que você teve um versículo para ensinar o teu filho? Um salmo. Pai, então, o meu filho, a Bíblia diz, Salmo 127, flecha na mão do valente é o filho da tua mocidade. Feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Isso vai ser atirado com força. Você tem que mirar. Quando que você teve esses respaldos bíblicos para ensinar? Quando que você reuniu a sua família e orou por algo? Seja uma notícia ruim, seja uma notícia boa, seja agradecimento a Deus por algo. Presta atenção no que eu vou falar. Dos 6 aos 12 anos, a aptidão adquirida por uma rotina familiar, seja qual ela, de música, horários, versículos, respostas, é o período mais influente da vida.
dos 6 aos 12 anos. Eu lembro que com 7 anos, eu morava ali no Campo Comprido, a minha mãe me ensinou, foi 2 vezes comigo. Eu ia com 7 anos, pegava o ônibus, ia até o terminal do Fazendinha, que tinha assim, recém-inaugurado, dali eu pegava o Fazendinha e descia num ponto de ônibus lá no Santa Quitéria. E dali eu andava algumas quadras e ia ter aula com a professora Osias, professora de piano. E eu fiquei 1 ano e meio fazendo isso. Hoje, se você colocar um piano na minha frente, eu sei uma coisinha ou outra de cabeça. Se você colocar para tocar bateria, uma coisa ou outra eu sei de ouvido. Mas eu nem sei fazer a leitura de nota musical. Eu não sei, mas eu tenho ouvido musical. Se tem alguém tocando aqui e pula uma nota, ou enrola fazendo uma outra nota dizendo que eu sei. Ouvido musical. Dos 6 aos 12. Colocou o teu menininho para jogar bola. Ele vai ter aquela desenvoltura, aquela habilidade dos 6 aos 12. Para ser organizado, para seguir exemplo, para dormir, ou seja, você está entendendo? Dos 6 aos 12 anos. Então eu preciso que você entenda a importância de trazer aqui, a importância de reeducar o filho, de educar o filho na casa de Deus, isso é, junto com ele, tá? Qual que vai ser o legado para estas gerações, meus irmãos? Olha o que está acontecendo. Nós estamos vivendo dias terríveis. Quando que você pegou gancho na conversa dos teus filhos para contar algum testemunho? Para citar resultados bíblicos? Eu sempre vejo a Gleice lá em casa, e eu também, numa situação ou outra, ensinando para os nossos filhos. Você vê a vantagem de você ter uma aliança com Deus, seja financeira, seja no casamento e tudo mais. Eu não sei como. Fala para ele, olha, não sei como, mas a vida tua, ela avança. O camarada, ele pode ter habilidade, ele pode ter a ciência do negócio e coisa e tal, mas a vida não avança. Porque ela não depende só de cálculos humanos. E às vezes você pode ter um avanço financeiro, mas você não tem um avanço aqui, ó. É uma pessoa que já gasta com aquilo, mas a palavra de Deus vai reconstruir em nós. Você está entendendo a importância de você ter aliança com Deus financeira? A provisão, prosperidade vem de provisão. Olha que interessante. E a gente sempre vai pegando gancho com os filhos. Sempre vai procurando aqui, tá vendo que a gente fala sobre namoro? Tá vendo que a gente fala sobre casamento? Tá vendo que a gente fala sobre isso, sobre ministério? Quantas vezes eu tenho que falar? Enquanto você não se posicionar com Deus no teu chamado, você vai ficar patinando na tua vida. E daqui a pouco, daqui 2 anos, 10 anos, você vai estar arrependido e não estar arrependido hoje. E ter passado pelo período de disciplina hoje, de autodisciplina. Eu tenho que mudar esse passo. Eu tenho que mudar isso aqui. Meu irmão, alguns pais só querem ganhar dinheiro e depois terão que gastar para tratar do filho, para tentar recuperar a filha. Os filhos clamam pela autoridade dos pais. Os filhos precisam da direção dos pais. Precisam de um ser, ou homem ou mulher, limitador. Porque eles vão testar o limite sempre. Os nossos filhos precisam de limite. Precisam. Já viu aquela criança que joga tudo no mercado, que chuta a canela de todo mundo? E que a mãe fica ofendida ou o pai se você falar alguma coisa? Não tem educação com os mais velhos? Não dá lugar para mais velho? Porque o pai e a mãe ensinam aqui, é criança, cansa fácil, deixa sentar, mais velho que entenda. Aí você está criando um filho para você como se fosse um mascote, um ursinho. Não está criando para a sociedade, onde você abre portas com educação, com aliança. Porque aliança é melhor que guerra. Aí fica aquela criancinha arrumando confusão na escola. Sempre alguém na escola fez alguma coisa para ele e para ela, e ele teve motivo de agredir alguém. E o pai e a mãe teve motivo de... Aí ela ou ele tem aquela visão que pai e mãe que funciona é pai e mãe barraqueiro. Não é pai e mãe sábio. Sempre ensinando às vezes o filho ou a filha a burlar a lei. Sempre ensinando, presta atenção no que eu vou falar, sempre ensinando o filho ou a filha a ter rixinha com as pessoas. É o exemplo, né? A gente sempre costuma falar que filho não tem muito ouvido, tem vista, ele não escuta muito o que a gente fala, mas vê tudo o que a gente faz.
Sempre tem uma rixinha que eu não estou falando com meu pai, que eu não estou falando com a minha mãe, que aquele irmão da igreja, aquela irmã da igreja, que não sei o quê, e que pegou um prato na frente do meu, e quem que está pensando? Porque eu tenho 733 anos de fé, né? E eu sento naquele lugar há 1803 anos, não é? E assim, e aquela pessoa chegou agora na igreja e sentou. Quem está pensando? E a criança vendo o comportamento da mãe, daqui a pouco está com o risco de todo mundo e se fazendo. Sempre se fazendo. Daqui a pouco está sozinho e fazendo coisas absurdas para chamar atenção. Porque se parar para pensar na vida, não tem amigo. É só oportunismo. E aí? É hora de mudar comportamento ou não? Meu irmão, nossos filhos precisam de exemplo. Aí eu te pergunto, o que você vai mudar hoje? O que nós vamos mudar hoje? Tem um rapaz, o nome dele é Jurandir. Olha só, rapaz de uns, não sei se ele tem 30 anos, mora aqui no bairro. Estou falando o nome dele porque ele serviu de exemplo positivo. E ele falou assim, pastor, ele veio aqui um dia, aconselhado por alguém, porque ele está cursando Direito, agora já se formou, acompanhei ele também na rede social, estava cursando Direito, ele falou, pastor, e uma dos trabalhos, ou alguma coisa que ele estava fazendo assim, eu não sei se era o TCC, ou incluía isso, envolveu alguma coisa que precisava de uma casa de recuperação. Eu posso ir com o senhor numa quinta-feira? Posso. Beleza. Foi comigo, sabe o que ele fez? Levou os produtos de limpeza que ele faz para poder pagar a faculdade dele, e ele vendia os produtos de limpeza, quis dar dinheiro, né? Levou para dar de oferta para a casa de recuperação. E começamos a conversar, e ele falou, pastor, eu nunca usei nada disso, só que o meu pai era um alcoólatra nível hard. O meu pai bebia assim naquele forte. Até o dia que nasceu a minha irmã. Eu não sei se alguém falou alguma coisa para ele, ou o que ele viu. Ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Pastor, eu sei que não tem nada a ver comer sagu com vinho. Não tem nada a ver, eu como sagu com vinho. Né? Ainda mais porque ferve. Nunca fiquei bêbado de sagu. Mas ele falou, pastor, mas lá em casa nem disso. Sabe, só por causa daquela coisa, né? Eu falei, qual que é a imagem que você tem do teu pai hoje? Ele falou, uma imagem de superação. Meu pai é um exemplo para nós lá em casa. Ele é um exemplo. E eu sempre carrego isso comigo. Não importa o que aconteceu de fulano ou de Beltrano. Importa o que vai vir daqui para frente. Você não pode mudar o que passou, você pode ser melhor daqui para frente. Tá? Então você acha que o pai dele, quando passou por aquilo, não teve acusações de todo mundo? Não teve um período que ele teve que suportar acusações, isso e aquilo? O meu avô biológico, ele dizia, porque foram 74 anos pisando na bola, para tudo qualquer lado, andando com um monte de mulherada na caminhonete, dando um tiro para cima, bebendo, gastando herança da minha avó e aquela coisa toda. E de repente descobriu que estava doente, ficou mais 10 anos vivo. Mas quando ele descobriu que ele estava doente, foi para a igreja. Aí chegava lá, e aí Bento, chegou um pessoal novo lá, hein? Umas novas lá, hein? Ei Bento, isso aí, ei Bento! E ele falava bem assim, as coisas velhas já se passaram, em Cristo tudo se fez novo. Usava o mesmo versículo, não sabia um monte de versículo, mas esse versículo, ele citava direto, se não me engano está em Coríntios, né? Ele citava direto para todo mundo que chegava. E foi mudando a imagem. Olha o nível de importância disso. E eu vejo esse menino, o Jurandir, falando, o meu pai é um exemplo, tem um orgulho do pai dele, porque o pai dele superou uma situação muito difícil. O pai dele superou, só quem sabe o que é vício, é uma fome que vem. Já teve fome de comida, de um doce? Então, por dependente químico é a mesma coisa. Aquilo vem aquela pressão, daqui a pouco vem aquilo. E é uma fase, tem que superar. Só que nós temos a liberdade de refeição. Nós temos a liberdade de tomar uma água. Mas para eles vem como se fosse uma sede muito forte. O cara está 2 dias sem tomar água, ele está naquela loucura. Julgar é muito fácil. Agora, dar os parabéns para quem superou isso, meu irmão, é só para um cristão maduro. E isso é muito importante. E os filhos vão ter que ver esse nível de superação em todos nós. Meu irmão, olha para cá. Vamos para as soluções. Pare com essa culpa, com essa intimidação que te impede de ter potência, que te impede de ter autoridade, que te impede de avançar. Pare com essa culpa que te impede de exercer sabedoria sobre os filhos. É hora de solução, é hora de disciplina pessoal, é hora de respostas bíblicas, é hora de mudança. Aonde nós estamos errando?
Então vamos parar de errar. Vamos evoluir nisso. Porque eles vão cuidar da gente. Porque eles serão os nossos pastores, os nossos líderes. Porque eles vão ser patrões dos nossos filhos. Sempre quando eu chego e tem um casal, uma família, eu cumprimento o casal, eu cumprimento a criança, brinco com a criança. Pode ser aquele que vai ser o meu médico, aquele que vai ser o que vai me ajudar financeiramente, futuramente, pode ser aquele que vai doutrinar eu, pode internar um neto, alguma coisa, numa casa de recuperação, pode ajudar de alguma forma. Aonde nós estamos errando com os nossos filhos, aonde a gente errou? Ah, pastor, hoje eu sou muito intimidado. Quando você mandar mensagem para um filho pedindo perdão, seja humilde e saiba que talvez ele não tenha maturidade ainda e vai vir com 4 pedras na mão. Tenha humildade, escute, vai passar isso. Daqui a pouco se alivia. A melhor coisa é a vivência em família, meus irmãos. E a Bíblia diz que até o solitário Deus faz viver em família. Amém? Se coloque em pé, por favor. É hora de solução. É hora de mudança de conduta. E olha, eu acho muito interessante algumas pessoas que chegam lá no Instituto de Neuropsicanálise, da doutora Isabel, chegam lá, e daí, doutora, pastor, olha aqui, ó, tem 13 anos, é uma imundícia essa menina. Essa menina com 13 anos já foi mais longe que eu fui na vida. Esse menino tá louco, o que ele faz, e não sei o quê. Então, eu quero que mude. Aí começa, tem que ser pelo menos 10 sessões. Aí quando chega, tem toda a leitura, então é o seguinte, chama o pai ou a mãe sozinho ali e fala, para ele mudar, a senhora vai ter que mudar. Senão ele não vai mudar. Porque ele é a tua expressão. Ele é resultado de quem você é. Então você vai ter que mudar. Então eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar como pai, você tem que melhorar como mãe. Você está entendendo? E se temos a consciência hoje, nós temos que melhorar como filhos. Porque talvez os nossos pais não tiveram oportunidade como essa hoje. Que eu e você estamos tendo. Nada de magoinha com o pai e com a mãe. Relacionamento de amor. Coisa mais feia é colocar pai e mãe na parede. Coisa mais feia. Vamos fazer uma oração? Coloca a tua mão no peito. Vamos mudar a nossa semente, né? Honrar pai e mãe. Onde está o teu coração? Onde está a atitude? Onde estão os erros? Nós temos que mudar hoje. E um passo pode mudar a direção de uma caminhada. Vamos mudar essa semente para que a colheita seja agradável. Santo Deus, o Senhor nos fez identificar em nossa mente muitos pontos que nós precisamos melhorar. Muitas coisas que alguns de nós precisam corrigir antes do filho vir, da filha vir. Antes, meu Deus, do Senhor abrir a madre. Nós precisamos mudar o modo de falar, de agir, de honrar, de responder. Então, em nome de Jesus, nos acende essa ideia da tua palavra, da oração, da rotina, para que as coisas sejam diferentes. Por favor, Espírito Santo, da tua forma tão serena, vem nos usar para apacentar qualquer tempestade no nosso lar, com a tua palavra. Para criar memórias dos nossos filhos que sejam respostas para os desafios futuros deles. Para que sejamos referência nas atitudes espontâneas deles, nas frases que vai se repetir na cabeça deles. Em nome de Jesus, repreende, Pai, toda desconstrução maligna, distorção maligna, sexual, ou seja qual for na mente dos nossos filhos, para que haja um novo começo. Desde já, Pai, nós estamos ligando isso ao céu, pedindo a Tua graça e a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Graças a Deus. Povo que me acompanha nos lares, um grande abraço.